força da união, seguindo o mesmo caminho. Sabemos que somos um time de campeões. BNI Brasil bate forte em nossos corações. Oh, Givers Game pelo mundo eu vou. Oh, BNI Brasil eu sou. We were straight of the union, walking in the same direction. We know that we are the team of champions. Together you and I, we are the BNI. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. Oh, BNI is as a word. Oh, keep us game here and around the world. You and I, BNI, changing the way the world does business. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Contar, histórias reais e de sucesso. Hoje vamos receber aqui mais um membro da cidade de Itu. E aí eu não posso deixar de agradecer ao Fábio Torres, diretor executivo da área de Sorocaba, da região de Sorocaba, onde Itu está inserida. Né? Eu sou Adelaide Conduta, sou a diretora executiva da mesorregião de Itapetininga e estou à frente desse projeto, com o intuito, com o propósito de fazer com que cada vez mais as pessoas ouçam falar do BNI. Recebemos hoje aqui o Rafael Pereira, da Help Digital, que vem contar e dividir conosco um pouco da sua história, um pouco da sua vivência dentro do BNI. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigada por ter aceito esse convite. E eu fico muito feliz em recebê-lo ainda mais um pouquinho de diferente agora, porque eu sei que você está como presidente de uma equipe e é sempre muito bom a gente ouvir também sobre essas experiências aqui no podcast. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui. O Rafa está à frente da Help Digital e eu sei que várias vezes ele é o nosso socorro quando a gente não consegue resolver as coisas com computadores lá em casa. Então a gente costuma dar trabalho para ele. Me conta um pouco, Rafa, como foi entrar no BNI? Como foi como você conheceu o BNI? Vamos lá, isso é uma história um pouquinho longa, porque a minha vida profissional foi sempre no setor público. Eu, logo depois da faculdade, entrei na Justiça Federal por concurso e lá fui crescendo, cheguei a ser diretor de TI no tribunal em São Paulo, mas até que assim, um dia começou a me incomodar o fato de todo dia a mesma coisa e ele queria todo mundo sempre esperando o dia da aposentadoria e aquilo eu via que não era para mim. Até que um dia eu resolvi abrir mão de tudo e abrir a minha empresa, depois de 19 anos de setor público. E depois que eu abri tudo, eu estava preparado psicologicamente, financeiramente, tudo para abrir a empresa, tecnicamente falando também. E eu pego minha agenda no celular e assim, só tinha funcionário público. Eu não tinha um potencial cliente na minha agenda. E como essa vontade de sair era de longa data, eu já tinha pesquisado algumas formas lá atrás e tinha conhecido o BNI. Na época eu estava em Jundiaí. E achei interessante, achei uma proposta bem interessante. E quando eu abri minha empresa, eu simplesmente esqueci que existia o BNI. E por uma pessoa conhecida, que é a Fabiana Carvalho, né, ela comentou do BNI e eu acabei entrando eu não sabia como é que funcionava, eu acabei entrando direto pela regional. Não foi nem por meio da Fabi, foi graças a ela, mas não foi por meio dela. Sim. E foi exatamente nessa questão, assim, quando eu abri a empresa ali, eu me senti sozinho e no mundo, né, assustador, assim, de empreendedor, e depois de tanto tempo do setor público ali, que eu estava bem acomodado, vamos dizer assim, e eu me senti desesperado. Aí quando veio essa ideia, assim, poxa, é mais um monte de gente que já passou por isso certamente, né? E eu acho que eu me envolver com eles vai ser alguma coisa, eu vou sair ganhando, né? E sem dúvida, já saí ganhando muito e muito além do dinheiro, muitas experiências, muitas pessoas sensacionais que eu conheci nesse tempo. Então, assim, foi, para mim, a minha equipe, a Providência, foi uma providência divina, de fato. Eu sempre falo isso porque realmente
encaixou tudo que eu precisava para minha empresa, eu estou encontrando aqui. Que bom, Rafa. É muito interessante quando você fala. Eu abri a minha lista de contatos e eu percebi que eu não tinha nenhum contato que não fosse da rede pública, né? Sim. É muito interessante, porque várias vezes a gente fala sobre isso dentro do BNI, sobre essa importância, né, de ativar a sua rede de contato. E quando a gente está na loucura do empreender, a gente passa batido disso daí, né? A gente não procura fazer com que as pessoas saibam o que a gente está fazendo. Sim. Então, algo que eu faço em todas as sessões de café que eu faço do BNI, que é para difundir, né, o BNI, eu sempre pergunto para eles, né? Todo mundo sabe o que você está fazendo? A sua rede de contato, aqueles contatos que você tem no telefone, todos eles sabem o que você está fazendo? Aí tem gente que fala assim para mim: Adelaide, tem 20 anos que eu tenho empresa. Claro que todo mundo sabe. Então, em 20 anos, você não lançou nada novo. Nenhum produto. Nada. E todas essas pessoas sabem de tudo que você lançou. Então, Exato. se a resposta é não, você não está usando a sua rede de contato. Sim, e muitas vezes a gente não percebe assim, aquela pessoa especificamente pode não ser um potencial cliente, Sim. mas ela tem a rede dela. É isso. E é isso que a gente precisa ativar de fato. Se de repente ele tem algum conhecido, parente que tem uma necessidade que você pode suprir ali, e você, por achar que ele não é um canal para você, ignora. É verdade. Né? A gente sempre fala sobre isso dentro do BNI, né? Quando você entra, você não se preocupa em vender para membro. Sim. Você tem que estar atento à possibilidade de atingir a rede de contato daquele membro. Exato. Porque é muito mais do que vender para uma pessoa. Sem dúvida. É para vender uma rede. Exatamente. Né? Então, desde que você tenha a sua visibilidade, você tenha a sua credibilidade, né? Você vai ser mais indicado, e com isso a rentabilidade, uma hora, Cresce junto. ela vem, né? Sem dúvida. Toda reunião, e agora você como presidente da equipe BNI Providência, eu sei que você anda mais atento a essa pergunta, mas em toda reunião a gente pergunta: por que BNI? Por que BNI? Porque o BNI simplesmente acelerou a minha empresa há 10 anos em um ano. Assim, eu cheguei em situações que eu olhava assim, eu jamais imaginaria que eu estaria passando por aquela situação tão brevemente assim, porque essa questão de redes de contato, você liga com uma pessoa, que liga com outra, que liga com outra, e de repente eu estava conversando com uma pessoa que é muito próxima de um ex-assessor do Bill Gates. E foi nessa troca de informações, assim, de um que conhece o outro e tal, e a gente percebe que a gente fica muito restrito à sua região ali, sendo que tem o mundo ao seu alcance. Sim. Né? E muitas vezes a gente percebe assim, eu queria ter contato com uma empresa tal. Certamente alguém do BNI vai achar algum contato lá dentro que vai te levar, vai te apresentar. É o que a gente brinca, né? Que vai pôr a bola na marca do pênalti. Se você vai fazer o gol ou não, É com você. é com você. Mas a oportunidade surge, sempre surge. Por isso, BNI. Então, quando o Rafa entrou no BNI, já foi visualizando isso? Ou ali existia um outro porquê daquela escolha? Olha, inicialmente era busca de cliente. Assim, era um pensamento bem minimalista mesmo ali, porque eu precisava de cliente, era logo no começo ali. Só que a gente percebe que é muito mais do que isso. É muito mais. Essa construção de relacionamentos, a gente percebe assim que as pessoas são... elas se oferecem de fato, aquela questão do giver's gain, realmente assim, as pessoas se oferecem para te ajudar. E, de novo, eu saindo do setor público, em que as pessoas não queriam que os outros crescessem ali para não serem apagados ali, e você vê que pessoas correndo atrás para te fazer ter sucesso, para te fazer crescer, isso aí é fora de série, isso é incrível. Então, assim, de todos os valores lá, eu sempre falo assim, o Giver's Gain para mim foi o mais incrível, porque a gente vê todos os dias as pessoas acordando de manhã, indo para reunião, e com aquela gana, assim, cada um com as suas dores e querendo resolver e querendo sua empresa crescer. É muito diferente do setor público, de fato, né? Que as pessoas estão ali e só estão esperando a hora passar. Então, cada um tem o seu leão do dia ali e é muito legal entrar em contato com essas pessoas. Tudo que eu aprendi nesse 1 ano e 4 meses que eu tô no BNI, assim, as experiências foram muito além do que eu imaginava, muito além dos clientes que eu consegui. É tudo muito valoroso para mim.
A gente fez, eu e o Felipe, a gente fez uma imersão na metodologia, e eu digo que isso foi realmente uma imersão na metodologia. Recentemente, em janeiro, a gente passou uma semana em Maringá, com 2 diretores executivos, o Vinícius Ortiz e o Rodrigo Fujihara, muito obrigada. E nessa semana, Rafa, a gente teve uma vivência de BNI, que eu vou lhe dizer, não há faculdade Sem dúvida. que lhe ensine o tanto de coisa que a gente aprendeu naquela uma semana, lidando com pessoas e com histórias de pessoas, Sim. sabe? E ouvindo essas histórias, sabe? E foi, assim, enriquecedor realmente ao extremo. Saber que eu não estou sozinha, Exato. né? Sempre que alguém me pergunta do porquê BNI para mim, eu sempre respondo que é porque eu resolvi não mais caminhar sozinha, Sim. né? E hoje eu tenho não mais uma equipe, né? Eu sei que eu vim do Providência, né? Mas hoje não é mais uma equipe, né? Eu tenho algumas equipes hoje para me dar esse apoio e esse suporte, né? Que todo empresário precisa, né? Sim. Para ter um pouco de qualidade de vida até, né? Sim, a gente é muito sozinho, né? Assim, principalmente no início ali. Eu presa ali, todo mundo tentando resolver. A gente fala de como é que é? Eupresário. Eu presário, Bem empresário, eu presário. Eu presa ali. Então, assim, a gente sofre em todas as frentes que a gente assume ali. E muitas vezes esse contato, assim, é com pessoas que já passaram por aquela dor, que podem te ajudar com aquilo ali, e você não precisa reinventar a roda, né? Assim, a gente consegue trocar experiências, consegue trocar, até mesmo assim no pedido de referência, né? Muitas vezes a gente acaba sendo muito genérico, e assim, o genérico ninguém vai lembrar de você. E aí a pessoa vem, te dá um toque, fala, olha, eu acho que você podia ser um pouquinho mais específico, porque aí a pessoa vai lembrar de você de fato. Sim. E assim, vai crescendo. Cada dia é uma experiência nova. Agora na presidência, então, cada dia é um desafio novo e, poxa, assim, todo mundo quer que dê certo. Então, Sim. todo mundo vem, dá aquela sugestão, poxa, vamos melhorar isso aqui, vamos melhorar ali. Então, essa unidade é muito importante também. É sim. E a gente vê muito, o BNI tem que ter essa unidade. Sem essa unidade, ele não vai para frente. A gente perde um pouco da essência, né? Daquilo que a gente Sim. se propôs a fazer. Exatamente. Né? Então, é importante que a gente tenha essa unidade. E eu percebo, cada dia que passa, assim, o desafio novo que para mim, pelo menos, né? Vem alguém que já foi do trio de liderança ali e fala, poxa, olha, acho que você podia fazer assim. Ó, eu já passei por isso, faz desse jeito. Ó, pode acontecer disso aqui. Então, isso para mim é incrível, assim, essa colaboração de todos. Porque não deixa de ser novo, né, Rafa? Sim. É uma situação nova. Sim. Né? Você pode estar no BNI já há um ano, mas sendo presidente é novo. Sim. Né? E tem uma coisa curiosa, né? Porque assim, a gente como líder em uma empresa que a gente paga o salário das pessoas, É uma coisa. é difícil. Agora, ali onde estão todos no mesmo nível, é muito mais complexo. Assim, a gente não tem a hierarquia, não tem nada. Então, assim, a liderança pelo exemplo, liderança pela vocação mesmo ali, né, de querer fazer alguma coisa para entregar para os membros, para os demais membros, porque, afinal de contas, se eles ganharem, a gente ganha junto. É Né? verdade. A gente tem que buscar o melhor para todo mundo. Então, essa questão de liderar os outros que estão no mesmo nível é um desafio enorme, sem dúvida. É sim. Lembro de recentemente ter visto as 3 formas de você liderar, né? E tinha uma tela em branco e que aí aparecia assim, liderar, aí em primeiro lugar, pelo exemplo. Sim. Aí em segundo lugar, pelo exemplo. E em terceiro lugar, pelo exemplo de novo. Porque não há outra forma de se liderar, Sem dúvida. né? Então, eu acredito que para você, sim, seja um grande desafio. Para você, que eu falo assim, para todas as pessoas que se veem no cargo de presidente. Sim. No trio de liderança dentro da equipe do BNI. Por quê? Porque primeiro todo mundo está olhando para você. Você está chamando mais atenção. Então, se você não andar na metodologia, né? Como que fica aquela equipe? Exato. Se você que é presidente, que precisa dar o exemplo, né, não o fizer. Eu acho que vem uma cobrança, acho que até do próprio membro, um pouco maior quando entra na presidência. Vem, eu nunca fui presidente de nenhuma equipe. Eu não vou saber responder, mas vem essa cobrança. Eu acho que a gente fica com o telhado de vidro, né? Assim, a gente tem que mostrar, até pra gente poder cobrar também, né? A gente cobrar no bom sentido ali, porque a gente quer que todos entreguem conforme o método exige.
E a gente percebe assim que todos têm as suas dificuldades, todos têm as suas demandas diárias ali. E o importante é você estar ali do lado ajudando a cumprir as metas ali, porque é para todo mundo. Então, o que a gente não pode é deixar ele sozinho. Sim. Então, o que acontece muitas vezes é que ele se desmotiva e a gente tem que resgatar essa pessoa, né? Falar, poxa, ó, vamos lá, vamos fazer o que você precisar de ajuda, a gente está aqui para ajudar. Olha, sua referência não tá legal, ou você não teve nenhuma referência, vamos ver o porquê que você não teve. A gente tem que deixar todo mundo se sentir do mesmo time. E eu acho que esse é o mais difícil, assim, é criar essa união e deixar essa liga bem forte o tempo inteiro. Acho que isso é o mais difícil. É verdade, isso não é fácil. Eu acho que a gente, quando está nessa posição, fica um pouco mais receoso. Não sei se é diferente de estar como diretora executiva, né, de uma região, de uma área com 40 cidades, né, em que as pessoas também estão viradas e olhando para mim. Sim. Aquilo que eu estou fazendo. E recentemente, esse ano, eu acho que eu ainda não contei isso aqui no podcast, eu dispensei 4 contratos que a gente tinha em casa com pessoas diferentes, porque outras pessoas entraram no BNI. Então, para você ter uma ideia, banho e tosa, que eu já tinha 2 anos, que uma pessoa me servia, né, os bichos que eu tenho em casa, eu rompi com o contrato porque entrou no BNI uma pessoa que faz banho e tosa. Né? O mesmo para brigadeiro, o mesmo para outros serviços. Esse ano foram 4 contratos. E eu sempre sou muito verdadeira quando eu vou fazer isso. E eu tenho que explicar para a pessoa, ó, estou fazendo porque entrou na rede alguém que faz. E não tem como membro da região que eu tô, ou os que eu conheço, olharem e fazerem algo se eu não faço. Então, se eu não sou a primeira a mostrar que a gente primeiro procura na rede, Claro. para consumir, para depois procurar fora, dificilmente os nossos liderados o farão. Certamente. Né? Então, eu acho que isso também vem do cargo de presidência, né? Sim, e é interessante assim, porque a gente precisa primeiro privilegiar, de fato, a nossa rede, né? E essa história do Giver's Gain, assim, eu percebo que quanto mais você faz, mais as pessoas vão querer retribuir de fato. Sim. E eu sempre brinco com o pessoal, né, que recentemente um colega nosso, eu consegui fechar um contrato para ele de longo prazo, né? E aí ele anunciou, né? Falou assim, ó, e um contrato de tanto todo mês pelo Rafael. E eu acho que a gente se sente mais feliz do que ele anunciando. Sim, sim. Né? Então é muito gratificante, assim, a gente poder ajudar. E a gente sabe que não é por obrigação, mas ele vai se sentir compelido a querer retribuir de alguma forma. Isso é verdade. Né? Isso é verdade. Eu não sei, Rafa, se você sente isso, mas quando eu falo que eu consumo dentro da rede, vem o ímpeto de ajudar. Sim, vem. Mas vem também junto a segurança do consumo da rede. Porque na minha cabeça, o que é que vem? Se está na rede, é porque já foi aprovado por um comitê, já está dentro de uma equipe em que está todo mundo de olho consumindo o serviço dele. Então, assim, na minha cabeça, ele já vem com um monte de estrelinhas Com crivo. de bom serviço. Né? Então, não é só o fato de eu quero ajudar as pessoas. Eu acredito realmente, piamente, que consumir da rede é mais seguro. Sim. É o que eu acredito, que é mais seguro. Por quê? Porque são pessoas que já foram verificadas, tipo como o Instagram faz, né? Que dá Exato, um verificado ali, né? o selinho. Que dá o selinho. Eu acho que quando você entra numa equipe e você passa 3, 4 meses, minimamente você já tem uma confiança. Sim. Isso me chama atenção, uma coisa interessante, que eu tenho cliente no exterior e certa vez eu pensei, poxa, se algum tiver... A maior parte do meu sistema de trabalho é remoto, mas é TI, às vezes pode ter problema ali com... no equipamento da pessoa. Eu fui lá e procurei nesses serviços de freelancers algumas pessoas para eu deixar na manga ali se precisarem fazer um atendimento lá. Até que um dia eu conversando, fazendo 1 a 1 com um cara de Campinas, ele falou, por que você não usa a rede do BNI em Miami, em Orlando, que você tem cliente? E eu falei pra ele, poxa, porque eu sou um idiota, porque assim, são pessoas, eu tava pegando pessoas que eu não conheço, enquanto eu podia ter pessoas que já passaram por esse crivo, porque são confiáveis, né? Elas já têm... Você pega lá uma pessoa que está 2, 3 anos dentro do BNI,
toda a renovação que ele fez ali, ele passou pelo crivo Sim. novamente e ele tá lá. E eu falei assim, poxa, não é possível que eu não tinha pensado nisso antes, né, para ser parceiros. Hoje eu tenho parceiros lá e a gente tá querendo expandir para Europa. E eu já tô conversando com algumas pessoas exatamente para poder dar esse suporte emergencial lá. E tudo por dentro do BNI, dentro da rede que estava à minha disposição ali desde o início. A sorte é que isso foi bem no começo. Eu tinha assim, uns 2 meses de BNI só. Já tinha esses freelancers na carteira ali. Mas foi logo no começo ali, ele me deu essa ideia, né? Ele falou, poxa, eu uso o BNI. E de fato, é uma segurança enorme que a gente tem, né? Eu sinto isso. Com relação aos valores, Rafa, me conta qual é o valor do BNI, o qual você mais se identifica. Olha, se eu como um bom católico, eu prego o giver's gain, realmente, assim. Eu acho que a gente tem que fazer o bem para as pessoas, independentemente do que elas têm a nos devolver. E eu aprendi isso. Então, eu acho que fazer isso e isso ainda gerar uma possibilidade de um retorno lá na frente, eu acho que junta bem os meus princípios com a necessidade da empresa. E se hoje você pudesse avaliar qual desses valores você conseguiu levar para dentro da Help Digital? Eu acho que um pouquinho de cada, mas assim, a parte das conexões, de fortalecer conexões, isso tem sido incrível para mim. Eu entrei em alguns grupos muito fechados na parte de TI, que eu sozinho ali ia ser muito difícil alcançar determinadas pessoas. E aí fazendo uma boa conexão com um, ele me apresenta para outro, criou outra conexão, e a gente vai fortalecendo isso. Hoje eu tenho muitos amigos dentro, amigos mesmo assim, de oferecer a casa para eu ficar com a família. E tudo começou de relações de trabalho, né? De empresas. Então hoje você vê assim que a gente consegue gerar conexões tão fortes que ultrapassam os limites da empresa. E eu tenho certeza que isso acaba voltando para o negócio também, de maneira que eu queira manter essa relação, manter essa conexão. Então, eu vou entregar ainda mais serviço, mais qualidade no que eu entrego para ele, e isso vai virando uma bola de neve que isso vai só fortalecendo as conexões. Então, eu acho que realmente essa parte de conexão é o que mais valioso para mim, sem dúvida. Isso é verdade. O que pode, às vezes, passar pela cabeça de um membro que está acabando de chegar na rede, como é que eu posso fazer com que as pessoas me tenham credibilidade, né? Que eu tenha essa credibilidade junto da equipe, né? E eu gosto muito de falar do basiquinho. Do basiquinho. Chega na hora, não sair antes, entregar no prazo, cumprir com o que fala, né? Sim. A gente começa dessa forma, né? Quando você é um membro que você se propõe a estar lá às 6h30, não é 6h31, não é 6h32, é Exato. 6h30, né? E você não sai às 8h30, você sai às 9h porque você meia hora fica lá com a sua equipe também. Sim. Eu acho que isso pouco a pouco é visto, Sem né? dúvida. E você vai poder falar da sua empresa ali. E aí essa credibilidade, né? Essa construção de relacionamento, porque isso tudo que você falou vem da construção de relacionamento, Sim. ela é feita, Sim. né? E a gente sabe que a gente leva para a vida. Claro, e as pessoas têm que entender que o BNI é uma ferramenta. E assim, eu sempre brinco que se você me der as mesmas ferramentas do Leonardo da Vinci, do Michelangelo, a mesma tinta, eu não vou fazer uma Capela Sistina, porque eu não sei usar a ferramenta. Então vão ter membros que não vão atingir o mesmo resultado que outros, porque eles não usam a ferramenta do jeito certo. Sim. Então, a ferramenta é fundamental ali, o uso, e o resultado é certo. A gente não sabe quando, Sim. né? Mas vai cultivando ao longo do tempo. O que é que a gente pode falar para um membro que está nos ouvindo, que está nos assistindo, com relação a essas ferramentas? Vamos lá. Um membro que está aqui agora ouvindo esse podcast e ele se identifica como sendo alguém que não está tendo o resultado esperado. Até já identificou que não está usando a ferramenta de forma adequada. O que é que você falaria para essa pessoa? Poxa, tem tantos caminhos para seguir, né? Desde conversar com o seu diretor, consultor, com o embaixador. Os podcasts, eu acho que ali tem material valiosíssimo. Procura cada dia um assunto diferente, tem inúmeros assuntos ali também, né? Mas procura sempre
poxa, principalmente o pessoal que mora em grande cidade, que tem muito trânsito, que pega muita estrada, põe o podcast ali, vai ouvindo na estrada, vai, até distrai um pouquinho e certamente vai chegar uma outra pessoa na outra ponta. Isso é verdade. Para quem está nos acompanhando, esses podcasts, eles estão disponíveis também no Spotify. Não só no Business Builder, que é uma plataforma exclusiva de membros do BNI, mas também no Spotify. Se você colocar lá BNI Brasil, ali vai ter alguns podcasts do Ivan Misner falando sobre a metodologia. Isso é uma forma, né? É um início, né? Sim. Porque dentro do Business Builder a gente tem outros tantos treinamentos, né? Ou seja, para aquele membro que ainda está perdido, se a gente pudesse dar um conselho, qual seria? Vai para a metodologia. Sim. Vai conhecer da metodologia, né? Vai fazer treinamentos, vai ler sobre. Não entendi, pergunta. Exato. Eu falo isso exaustivamente dentro da equipe. Acesso é total à minha pessoa e todos eles sabem disso. E não sei como fazer, pergunta. Não entendi ainda, pergunta de novo, né? Porque a ideia é que gere resultado para todo mundo. Sim, e a ferramenta ela é muito ampla, ela é muito vasta. Então, assim, é difícil até a gente definir um caminho a ser seguido, porque realmente você tem muitos recursos ali. E só de treinamento, eu brinco que tem noite que, ainda mais quando eu estava para ser presidente, teve noite que eu sonhava com a Ivan Misner, né? De tanto treinamento que eu assisti ali. Porque realmente, porque eu quero entregar o melhor possível para minha equipe, porque todo mundo vai crescer junto, né? Então a gente percebe assim que tem muito a ser feito. Fica até difícil você definir ali para o caminho que você quer seguir, mas aí é uma estratégia sua, enxergar onde é que está o problema ali e seguir esse caminho. Sim, mas tem o que ser feito. Tem que ser feito. Tem o que ser feito. Não dá para você ficar sentado esperando que as coisas aconteçam, né? Então, você é membro, tá achando que não está performando bem, não estou alcançando meus objetivos, não estou tendo a rentabilidade que quero ter, porque essa é a grande pegada na cabeça de quem não está tendo retorno, né? Você precisa fazer essa reflexão. Você está usando a metodologia? Quantas referências você está dando? Não estou perguntando quantas você está recebendo. Sim. Né? Estou perguntando quantas você está dando. Porque se a gente acredita que é dando que a gente recebe, a gente começa pela essa premissa básica. Quantas referências você está dando? Sim. Quantas unidades de ensino você anda estudando? Né? Sim. Quantas reuniões 1 a 1 você anda fazendo? Quantos convidados está levando? E aí quando a gente puxa, né? Não vou chamar de extrato, não. Mas quando a gente puxa a ficha corrida da pessoa, a gente vê que cadê a entrega? Sim, e esse negócio de convidado é interessante, né? Porque sempre fica assim, por que tem que trazer convidado e tal? E as pessoas têm que entender a função do convidado ali, na verdade, é que quanto mais gente entrar para a equipe, mais redes a gente está conectando, né? Sim, sim. Eu gosto muito de usar um exemplo de todas as equipes que ando acompanhando do ano passado para cá, de todas que ando visitando, e para mim é muito notório os números. Eu adoro os números. Do que tem uma equipe pequena e daquele que tem uma equipe grande. E é mais ou menos isso. O que uma equipe pequena faz em 1 ano, uma equipe grande faz em 1 mês. Certamente. Qual equipe você quer ter? Que tamanho vocês querem ser? Exato, porque assim, o crescimento é exponencial, não é linear. Não. Assim, cada membro que entra, ele traz mais 50, 100, 200 pessoas. Exatamente. Na rede Exatamente, dele, né? na rede dele. Exatamente. Então, assim, a soma das pessoas ali não são mais 50 membros, são mais 2.000, 5.000, 10.000 pessoas, né? Pois é. E aí os negócios começam, de fato, a acontecerem. Sem né? dúvida. Rafa, me fala algo que você consiga notar que mudou, né? Do Rafa que entrou, da Help Digital, da forma que entrou, para o Rafa de agora, né? Presidente dessa gestão, né? Liderando líderes agora. Olha, eu acho que é o ouvir mais as pessoas. É aquela famosa frase do ser mais interessado do que interesseiro, né? Então, eu aprendi muito a ouvir as pessoas, principalmente agora para a liderança. Eu faço questão de ouvir todos os membros, a opinião, a gente sentir o que cada um está sentindo, qual que é a dor de cada um ali, o que passa no coração de cada um ali, para a gente poder resolver o problema juntos. Sim. Né? Então, nós estamos ali no mesmo barco, a gente quer que todo mundo reme para o mesmo lado. Então,
isso aí eu aprendi nos 1 a 1. A gente ouvir, a gente questionar, entender como é que funciona a empresa da pessoa, para a gente poder fazer a referência depois. Isso me ajudou muito com os clientes, porque hoje eu ouço muito mais o cliente, eu pergunto mais para o cliente, eu tento entender mais o cliente, porque muitas vezes, principalmente na área de TI, assim, as pessoas têm aquele, vou vender isso, mas não necessariamente é isso que a pessoa precisa, ela precisa de um ajuste aqui, outro ali, e eu aprendi a exatamente ouvir, me interessar pela dor da pessoa, para eu poder satisfazer a necessidade dela. Eu ando falando, acho que mais esse mês do que antes, sobre como eu acho que isso é o pulo do gato dentro do BNI, né? É você, de fato, ter interesse genuíno para com o outro. Sim. Né? Para outra pessoa, né? Você se interessar em ouvir pela história e já no pensamento de como é que eu posso ajudar. Exato, assim, e não só, eu levei isso para minha casa, para a família, às vezes a pessoa tá conversando ali e tal, me conta mais, qual que é o seu problema tal, e de repente vem ou algum membro do BNI, ou às vezes não tenho contato com algum membro, a gente procura, né, se alguém conhece algum membro ali do BNI que possa atender, e se ainda assim não tiver, eu vou procurar resolver o problema da pessoa com alguém ali da região tal, mas é sempre a gente fica mais esperto para entender a dor das pessoas e tentar ajudar de alguma forma. Isso é verdade, a gente fica bem mais atento, né? Mais atento, sem dúvida. Com esse ouvido mais apurado para isso, Sim. né? É verdade. Rafa, muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo seu tempo. Eu sei que quando a gente se torna presidente de um trio de liderança, de uma equipe do BNI, a gente gasta um pouquinho mais do nosso tempo em função da equipe, fora a empresa. Eu sei que o seu tempo é contado. Muito obrigada por ter vindo, por ter compartilhado com a gente um pouco dessa vivência, dessa história. Foi um prazer imenso receber você aqui. Eu agradeço demais de novo o convite, foi um prazer enorme e assim, a gente tem o BNI como essa parceria de sempre, então pode contar comigo sempre para tudo que precisar. Dentro e fora dele, estamos juntos, muito obrigado. Obrigada, Rafa. Para você que nos acompanhou até agora, pode curtir, compartilhar. Quiser me perguntar, tô com dúvida, nunca ouvi falar, Adelaide do BNI, me chama no direct do Instagram, @AdelaideMaiaConduta, e eu respondo todas as perguntas que eu recebo. Quando eu não souber a resposta, eu lhe garanto que eu vou atrás de saber para responder, porque a intenção aqui é fazer com que o BNI chegue ainda mais longe e possa, de fato, ajudar ainda mais os empresários. Muito obrigada.